Prezados amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proporcione a sua paz. Eu gostaria de convidar a todos que neste momento pudessem relaxar o seu pensamento e comigo fazer uma viagem. Vamos ao longe, exatamente há mais de 2000 anos atrás, onde, na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, se reúne milhares de pessoas. Aos poucos, logo pela manhã, vão se reunindo um a um naquela casa simples e humilde de Cafarnaum. As pessoas começam a lotar os cômodos, a sala, do lado de fora pela janela, e o amontoado de pessoas querendo chegar até o Cristo, que em meio à sala de Simão Pedro fala da Boa Nova, conta-lhe todas as lições mais lindas que existem. Quando então, em meio às palavras do Cristo, eis que levanta uma mulher da multidão, abre-lhe as vestes, mostrando o corpo cheio de feridas, e diz ao Cristo: Mestre, cura-me. E o Nazareno consegue naquele momento enxergar naquela mulher uma fé que jamais ele tinha visto. E sem negar o auxílio, o Nazareno olha para aquela mulher e diz a ela: os teus pecados estão curados. Vá e não peques mais. E esta mulher, voltando à roupa, sente-lhe a vida, a energia da saúde, o que o Nazareno conseguiu ali vivenciar nela. Ela sai dali alegre, contente, em meio à multidão, já muito melhor do que quando tinha chegado. O mestre continua na casa de Simão Pedro, falando da Boa Nova, falando das lições mais lindas que podem existir. Quando então, empurrando um, empurrando o outro, com muita dificuldade, chega até a sua frente um cego, dizendo: Mestre, mestre, eu sou cego. Vi sair daqui muitas pessoas curadas e preciso-lhe de tua bênção. O Nazareno enxerga mais uma vez naquele homem, como na mulher anterior, a fé. E com as mesmas palavras ele diz: vá, retornes à tua casa e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. E aquele homem, ainda com a vista embaraçada, mas alegre e contente, porque já consegue ver daqui e ali um vulto, sai dali tão correndo que não consegue nem agradecer ao Cristo estar olhando, estar com a visão. E sai empurrando um ou outro, e dali se vai para a vida. O Nazareno continua contando da Boa Nova, falando das lições, levando todas aquelas pessoas a entender o verdadeiro motivo do amor. Quando então, com muita dificuldade, narra Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, que chega àquela casa um paralítico, com alguns amigos lhe segurando pelas vestes e pelo lençol da cama improvisada, tentam entrar e chegar até mais próximo do Cristo, mas não conseguem. É muita gente. Então, alguns amigos têm a ideia de levar aquela cama improvisada até o alto da casa de Simão Pedro. Tiram ali algumas telhas e faz, pelo lençol amarrado como uma corda, descer aquele homem paralítico à sala de Simão Pedro.
para que ali ele pudesse ser curado. E ele, mirrado, numa cama improvisada, roga ao mestre: Mestre, cura-me. E o Nazareno, mais uma vez, consegue enxergar naquele homem a fé necessária para que ele pudesse andar. Os teus pecados estão curados. Levanta-te e anda. Ele ainda se esforçando aqui, ali, mas já conseguindo andar, o paralítico levanta, segura um amigo de um lado, um amigo do outro, e ele sai dali andando. O Cristo recomenda a ele: vá para a tua casa e não tornes a pecar. A tarde se vai, o Nazareno já demonstra certo cansaço. Simão Pedro pede à multidão que vão embora, que se afastem, que deixe o Nazareno descansar. Eles buscam atrás da casa de Simão Pedro, um local onde de costume eles ficavam sentados, meditando. E ali, ao tronco de uma árvore, sentado, ficam por horas Jesus e Simão Pedro. Simão Pedro todo alegre, contagiado com aquela situação, com aquele dia de bênção, com todas aquelas curas, fica olhando o mestre vidrado nele, enquanto o Nazareno apenas medita. Depois de algum tempo, Simão Pedro, olhando o rosto do Nazareno, vê uma lágrima descendo dos seus olhos. Simão Pedro não entende o motivo daquela lágrima, mas diz ao Nazareno: Mestre, mestre, por que choras? E o Nazareno nada responde. Mestre, por que choras? És de alegria? Quando então o Nazareno diz: sim, eu choro, mas não és de alegria. Mas como não, mestre? Hoje o dia foi tão lindo. Nós vimos inúmeras bênçãos sendo realizadas. Lembra-te da mulher que estava cheia, envolta de feridas, saiu dali saudável. Lembra do homem mirrado que era cego? Saiu dali enxergando. E aquele homem que desceu do telhado e que era paralítico e saiu de minha casa andando? Como pode ser de tristeza? Quando então o Nazareno diz a ele: Simão, Simão, você não pode ver o que eu vejo. Sabe aquela mulher que reclamava saúde? Aquela mulher que em meio às feridas saiu dali alegre, saudável? Eu posso ver ela agora mesmo, vendendo saúde, aproveitando a vida que dizia não ter aproveitado, vendendo-lhe o corpo, aproveitando em meio aos vícios da carne, aquilo que ela não pôde ter durante anos por causa da dor. Sabe aquele homem mirradinho, cego, que chegou ali empurrando todas as pessoas, querendo chegar mais próximo? Sabe ele saiu dali enxergando. Eu disse a ele: retornes à tua casa e não tornes a pecar. E o que ele fez? Eu posso ver ele agora, tramando a vingança com cada um dos seus familiares. Envolvido da raiva, da ira e da vingança, aquele que era cego agora usa a vista para se vingar de seus familiares, daqueles que não o auxiliaram enquanto ele estava cego. Sabe aquele homem que desceu do telhado, que muito chamou a atenção de todos? Ele estava paralítico e saiu dali andando.
mas eu o posso ver agora. Eu o posso ver agora em volta de uma mesa, bebendo, alegre com seus amigos, dizendo a todos a saúde que não tinha e que agora quer aproveitar. Já quase bêbado, consigo ver ele dizendo a todos: eu não podia andar e agora ando. Sabe, Simão Pedro, são por essas coisas e outras que eu choro. Essas são as narrativas da Amélia Rodrigues, levando-nos a todos a esta viagem no tempo, e naturalmente pela facilidade que ela tinha da narrativa, no livro Primícias do Reino, no item 7, ela nos traz estas curas. Ela nos fala desse paralítico, e muitas das vezes nós ficamos remetendo-lhe o pensamento e estudando as lições, na ideia de aproveitar o máximo do que ela, por meio da sua narrativa, pode nos mostrar. Muitas das vezes nós ficamos nos perguntando o que seria a enfermidade e a dor em nossa vida, quando nós estudamos um caso como este. Seríamos nós também aquele cego, ou aquele paralítico, ou até mesmo aquela mulher envolta em feridas? Seríamos nós que recebemos do Pai a bênção da saúde e não aproveitamos? Vejamos que a lição nos fala que o Cristo, sempre remetendo a pessoa, ele diz: os teus pecados estão curados. Vá e não tornes a pecar. E muito mais, Amélia Rodrigues ali na sua lição, ela diz assim, retorne para a tua casa. Já imaginemos o porquê do motivo dele dizer retornes para a tua casa? A tua casa é o teu lar, é a tua família, são aquelas pessoas que te amam e que você deve o amor. O Cristo, naturalmente, pela envergadura de luz que ele tinha, ele poderia apenas curar a pessoa e a pessoa sair dali curada. Mas ele nunca procurou isso. A marca de como estudamos o Evangelho sempre é do Cristo curando. Porque na maioria das vezes as pessoas que estavam naquela época tinham muitas enfermidades. Mas em nenhuma cura do Cristo, ele deu ênfase à cura. Ele sempre dava ênfase ao perdão. Ele sempre dizia: os teus pecados estão curados, perdoados. A ideia de que é o erro que nos remete à enfermidade. Quando nós nos dedicamos a sair de casa e vir para a casa espírita, mesmo que não pela dor, que seja pelo amor, mas nós sempre buscamos o quê? O bem-estar, estar bem. Nós buscamos uma saúde espiritual. E aquele que busca a saúde do corpo físico não está errado, deve vir também. Mas esta só ocorrerá quando, conforme o Cristo mesmo nos advertiu, quando nós entendermos o verdadeiro valor do perdão. Porque o Cristo dizia: os teus pecados estão perdoados. Quantas vezes nós perdoamos quem com a gente vive? Dos erros das pessoas. Quantas vezes nós também não esperamos o perdão? Mas de que forma nós esperamos esse perdão? Será que é como aquela mulher
que agora, envolta em saúde, sem mais a enfermidade, está dizendo a todos: vou aproveitar tudo que não aproveitei até hoje, porque não tinha saúde. Ou nós estamos fazendo como a recomendação do mestre: retorne para a tua casa e não tornes a pecar. Então são duas escolhas que podemos fazer. É natural em nossa vida. Muitas pessoas enfermas vivem vidas e vidas com a mesma problemática. E infelizmente sofrem. E só vamos encontrar o resultado para a felicidade, para o bem-estar e para a saúde, quando entendermos de verdade o valor do perdão. Às vezes eu fico imaginando quando leio Amélia Rodrigues. Será que o Cristo não sabia que aquele paralítico, mesmo visualizando nele que ele havia de fé, será que o Cristo não sabia que ele ia errar? Se ele tivesse toda a certeza de que aquele paralítico não fosse errar, ele não diria para ele assim: retornes para o teu lar e não tornes a pecar. Ele não daria essa ordem para ele se ele tivesse certeza de que ele não iria errar. Na verdade, é a orientação. Vá, retornes ao teu lar e não tornes a pecar. Quando nós estamos aqui na Casa Espírita, semanalmente, nos estudos do Evangelho, nos estudos do Livro dos Espíritos, quando nós estamos assistindo uma palestra, o que nós estamos buscando é esta orientação da Boa Nova. É, na verdade, o Cristo dizendo a nós o quê? Retornemos para os nossos lares e não erremos. Só que é a nossa escolha o que nós vamos fazer do portão para fora. É a nossa escolha. Porque senão o Cristo poderia olhar para aquele paralítico e dizer para ele: olha, eu não posso te curar. Porque eu vou te curar, você vai errar ali. Mas não. Ele dá ao homem o livre arbítrio. A liberdade de escolha. Ele orienta. Deu a ele a possibilidade de andar. Mas ele orienta. Vá, retornes direto para a tua casa e não tornes a errar. Porque ele sabia que ele ia se desviar. Ele sabia que aquele homem ia acabar cometendo um erro. Mas ele enxergou nele a fé. É a certeza que nós devemos depositar nas pessoas. Quando algum dos nossos familiares estiver implorando a nós o perdão, quando algum dos nossos familiares estiver necessitando do nosso perdão, que sejamos nós, o Cristo. Não perdoando por perdoar, dando-lhe regras. Eu te perdoo, mas não volta mais aqui. Eu te perdoo, mas não passa na minha frente. Não. Mas perdoando como Cristo perdoou. Vá. Não tornes a errar. Seja de coração o perdão. E se formos nós na condição de quem necessita do perdão, que nós usemos essa ferramenta para o nosso bem-estar. Não apenas porque necessitamos do bem-estar, mas porque precisamos de fazer com que aquele bem-estar seja ele prolongado. Já imaginemos, nós que algumas das vezes passamos por alguma enfermidade, ou até mesmo nós que passamos muitas das vezes por dificuldades, já imaginemos qual o motivo desta dificuldade? Ou desta enfermidade? Eu mesmo, essa semana eu estava falando com a Olga, eu falei: meu Deus, eu preciso, né? Porque acontece tanta coisa ruim na nossa vida, vai, né?
E aí a gente fica imaginando, pai, mas por quê? E aí quando a gente pega uma lição como essa, a gente enxerga que na verdade a dificuldade, a enfermidade, nada mais é do que uma corda nos ensinando o caminho reto. Nada mais é do que um limite colocado em nossa vida para que a gente não extravie do caminho. Porque o correto é sair dali e ir para casa. O correto é o caminho reto e não errar. Muitas das vezes os limites em nossa vida, a enfermidade, as dificuldades fazem para nós o limite que temos necessário para não errarmos. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina que fica valorizando o sofrer. Às vezes a pessoa vem pela primeira vez na casa espírita e nós falamos assim, o sofrimento é necessário para o processo evolutivo. Aí a pessoa sai com aquela ideia, nossa, eu fui lá e eu aprendi que a gente tem que sofrer mesmo. Não, não é isso. A doutrina espírita não tem essa característica. A ideia, conforme no livro Primícias, a ideia é de que realmente a dor, a enfermidade, elas nos em nossa vida uma ferramenta para melhorarmos. É uma ferramenta nos auxiliando a não errar. Porque se nós não tivéssemos essa ferramenta, o que nós estaríamos fazendo? Errando. Nós estaríamos exatamente como aquele paralítico, dizendo a todos, eu não andava, agora eu ando, quero aproveitar toda a vida que não tive. Nós estaríamos exatamente como aquele que era cego. E que no primeiro momento de luz, o que ele fez? Começou a tramar a vingança para com aqueles que não o auxiliou enquanto ele era enfermo das vistas. É exatamente nós, quando não enxergamos na dificuldade e na enfermidade do dia a dia, a necessidade nossa de renovação, a necessidade nossa de enfrentar a vida com ânimo, de pegar o obstáculo e aprender com ele, de entender que aquilo nos serve como uma ferramenta para o nosso próprio crescimento. Só que Simão Pedro, sentado ali ao lado do Cristo, ele não podia ter esta visão. Essa visão ao longe que o Cristo podia ver, do que havia acontecido com aqueles personagens. Então nós conseguimos enxergar no Cristo, em meio às suas lágrimas, o quanto é triste enxergar no outro a oportunidade que é dada e infelizmente não é aproveitada. Isso serve muitas das vezes para nós, que estamos muito interessados no caminho reto. Estamos aqui na casa espírita, fazemos parte de um estudo, fazemos parte de um trabalho em prol do próximo. Isso muitas das vezes é para nós mesmos. Para dizer assim, olha, essa vida reta de disciplina, ela deve ser conduzida sempre, não só aqui. Ao sair do portão para fora, que levemos conosco mesmo, né? Que levemos este ânimo de realizar o bem, de promover ao próximo aquilo que ele necessita. Porque muitas das vezes, fazer ao próximo que amamos é fácil. Eu chegar em casa e fazer alguma coisa bacana para minha esposa é fácil. Ela é alguém que eu amo. E fazer alguma coisa boa e bacana para quem a gente não ama? É fácil ou é difícil? É complicado. Mas não é difícil. E podemos. Então que essa lição, na verdade, nos remeta à necessidade nossa de valorizar o perdão. E se estamos na condição daquele que necessita do perdão, que valorizemos a oportunidade que estamos tendo de sermos curados,
a oportunidade que estamos tendo de ter saúde, a oportunidade que nós estamos tendo de ter uma casa como esta, de ter uma oportunidade de aprender algo com as lições do Cristo. Que essa lição seja para nós um convite para o trabalho, para o amor ao próximo e, acima de tudo, que seja essa lição o convite do Cristo dizendo a nós: retornes para a tua casa e não voltes a pecar. Muita paz a todos.